Esse é o Lenovo Lock Essential, que atualmente é um dos notebooks mais completos da sua categoria, justamente porque entrega um bom desempenho aliado a uma boa portabilidade e ainda por cima tem uma tela 100% sRGB. E isso faz com que esse notebook atenda tanto aquele público gamer que realmente precisa de um desempenho a mais, mas também atenda aquele público que trabalha com audiovisual e além do desempenho também precisa de uma boa tela. Então a missão de hoje é fazer o unboxing, análise completa, desmontagem para descobrir se essa máquina é realmente boa, se vale a pena investir a sua grana e também quais os pontos positivos e negativos do Lenovo Lock. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e agora bora descobrir se essa máquina é realmente boa. Aqui nós temos uma apresentação bem simples, bem parecido com seus concorrentes na mesma faixa de preço. Na parte lateral, temos aqui as especificações, falando que ele vem com um i5 12450HX, vem com 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento e também vem equipado com a RTX 3050 de 6 GB de VRAM. Então bora abrir a caixa. E aqui dentro nós temos o carregador, que inclusive é um pouquinho diferente dos carregadores normais, porque ele tem essa conexão bem parecida com a porta USB. Dá para ver também que ele é um carregador de 135 watts, sendo basicamente a mesma potência do Acer Nitro V15. Bora remover o Lock Essential. E a primeira coisa que dá para perceber é que ele é um notebook bem mais leve, né? Quando comparado com seus concorrentes. Porque normalmente o notebook gamer tem acima de 2 kg e esse aqui tem mais ou menos de 1,7 a 1,8 kg. E aqui nós temos uma máquina bem bonitinha e bem compacta. Dá para ver que ele tem quase a mesma espessura do Slim 3. Bora abrir aqui. Também bem bonitinho aqui na parte de dentro e já vou ligar para fazer as configurações. Então bora lá pessoal, a gente já fez todas as configurações, já instalamos o Windows, porque essa versão que a gente pegou, que é a versão mais básica, ela vem com 8 GB de RAM e também vem com Linux de fábrica. Então como a gente não costuma utilizar o Linux por aqui, a gente foi lá, baixou o Windows no site oficial da Microsoft, fez a instalação e depois de fazer a instalação, a gente comprou uma chave lá na GV Mall. Então se você pegou um notebook com Linux, vai lá, instala o Windows e depois de instalar o Windows, basta ver a versão específica que você comprou. Por exemplo, o Windows 11 Home ou o Windows 11 Pro. Você vai lá no site, vai fazer a compra e depois de alguns segundinhos vai aparecer a chave. Você vai copiar essa chave, vai colar no Windows, vai fazer a ativação e pronto. Agora você vai ter um Windows original sem ter que utilizar aqueles ativadores que são bem perigosos. Mas voltando aqui para o nosso Lenovo Lock Essential, depois de fazer todas as configurações, a gente sempre recomenda que você atualize tudo. Inclusive, se você não sabe como que faz, é só digitar aqui, ó, Update. Aí vai aparecer aqui verificar atualizações e você vai colocar aqui para baixar e instalar tudo, né? Quando você instalar o Windows, ou se você pegar uma versão que já tem o Windows, aqui vai aparecer um monte de atualizações para fazer. A gente recomenda que você faça tudo antes mesmo de usar o notebook. E o outro passo bem importante é você vir aqui dentro do aplicativo Lenovo Vantage e aí você vai clicar aqui e vai clicar em atualizações do sistema. E aqui vai mostrar se tem algum tipo de driver para ser atualizado. Então basta clicar aqui em verificar se há atualizações e aí se tiver alguma atualização de BIOS ou uma atualização do próprio notebook, ele vai fazer automaticamente. E aí só depois de fazer tudo isso que a gente recomenda que você use o notebook. Então agora que a gente já deu essas dicas, bora começar essa análise por design e construção. O Lenovo Lock Essential traz esse design que é bem parecido com a linha IdeaPad. Inclusive os novos Lenovo Slim 3 são muito parecidos com o Lock. Deixa eu colocar aqui lado a lado para você ver e dá para ver que é quase a mesma coisa, né? Tirando aqui o nome Lock e o nome Lenovo, porque até na questão da cor é muito parecido, na questão dos materiais também, né? Que é um tipo de plástico mais brilhoso e assim, é um design que atualmente me agrada porque é um pouco mais minimalista. E esse design tem como característica bordas mais arredondadas, o uso de um plástico um pouco mais brilhoso aqui na parte de cima, o mesmo plástico aqui na parte de baixo e na parte da tampa aí sim a gente tem um plástico com a qualidade um pouquinho inferior. Então na parte do design, essa versão do Lock ainda está bastante agradável, né? Mesmo sendo uma versão mais antiga. Só faltou atualizar aqui para uma tela 16:10, aí ele vai ficar mais quadradinho e também talvez tirar esse logo Lock aqui, deixar uma coisa um pouco mais minimalista, né? Igual o TUF F16, que tem apenas um TUF escrito aqui no cantinho. Na parte da construção, nós temos um notebook completamente construído em plástico de qualidade mediana, que é basicamente o mesmo plástico que utiliza lá no Slim 3, né? Então ele tem essa cor cinza chumbo e como eu falei para vocês, o único lugar que tem um plástico um pouco diferente vai ser aqui nas bordinhas da tela
e também aqui na parte inferior, que tem esse plástico que é um pouco mais rugoso e aparentemente mais frágil, né? Mas de qualquer forma é uma construção que eu acredito que vai durar um bom tempo. Aqui na parte interna nós temos esse teclado ABNT2 que é retroiluminado com 2 níveis de iluminação. Então para você deixar a iluminação mais fraca, mais forte ou desligada, basta você apertar FN e a tecla espaço. Então aqui a gente desligou, agora colocou no primeiro nível de iluminação e agora colocou no nível mais alto de iluminação, que é na cor branca, né? Que é bem discreto e eu gosto bastante. E também aquele público que vai trabalhar com notebook normalmente prefere mesmo uma cor mais neutra no teclado, ao contrário daqueles notebooks gamers que tem teclado vermelho, laranja. Então esse teclado branquinho é bem bacana. Aqui não temos um sensor de impressão digital e nem um leitor facial por infravermelho. Então para você desbloquear, você vai ter que colocar uma senha. Na parte do touchpad, temos um touchpad bem pequeno, com um toque bem mais ou menos, e os cliques aqui na parte de cima são bem pesados. E fora que ele é deslocado para a esquerda, né? Não sei por qual motivo, mas esse touchpad aqui não me agrada muito. Só que normalmente o público que compra esse tipo de notebook, ele usa mouse, então talvez isso aqui não seja um problema. Outra característica extremamente positiva desse notebook é a sua portabilidade e o seu peso. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um notebook gamer, no caso esse aqui é o Acer Predator Helios Snell, né? Que é um notebook gamer mais parrudo. E se a gente colocar aqui lado a lado na câmera de cima, dá para você ver que normalmente eles são muito maiores e também muito mais pesados. Então, se você está atrás de uma máquina potente e que ao mesmo tempo tenha um certo nível de portabilidade, o Lock Essential pesa apenas 1,8 kg e é relativamente leve quando comparado com outros notebooks gamer. E agora, bora para as conectividades. Do lado esquerdo, nós temos a conexão de energia, que é aquela que parece uma porta USB. Temos também conexão física de rede, porta HDMI, porta USB tipo A e uma porta USB tipo C que não é compatível nem com vídeo nem com carregamento. Para finalizar, também tem uma portinha de áudio. Já do lado direito, nós temos uma porta USB tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Então aqui já dá para perceber que esse notebook acaba pecando em não ter uma porta USB tipo C que é compatível com carregamento e vídeo, já que seus concorrentes todos têm, né? Inclusive a maioria deles tem porta USB tipo C Thunderbolt 4 e normalmente tem 2 portas, né? E outro ponto importante é que ele tem apenas 2 portas USB tipo A. Ou seja, normalmente você compra um notebook gamer para plugar várias coisas, né? Você coloca um mouse gamer, você coloca um teclado gamer, uma webcam e com 2 portas é difícil fazer isso, né? Mesmo sabendo que dá para utilizar um dongle aqui nessa porta USB tipo C. Então assim, por ser um notebook focado no público gamer e também no público da produtividade, principalmente do audiovisual, eu acho que deveria ter mais portas USB tipo A e também a porta USB tipo C compatível com carregamento e vídeo. Mas um ponto extremamente interessante é justamente a porta para cartão de memória do tamanho grande, já que esse notebook, por ter uma tela 100% sRGB, ele vai ser muito utilizado pelo público do audiovisual. E normalmente o público do audiovisual utiliza cartão de memória do tamanho grande, né? Que vem direto da câmera. Então nesse ponto o Lock Essential entrega algumas boas conexões, como por exemplo a porta para cartão de memória do tamanho grande, mas peca em não ter uma porta USB tipo C compatível com carregamento e vídeo e também mais uma porta USB tipo A. E agora bora conhecer a tela desse notebook. Aqui nós temos um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:9 e 15,6 polegadas, que entrega ali uma taxa de atualização de até 144 Hz e um brilho de até 300 nits. E isso quer dizer que essa tela vai ser simplesmente perfeita para aquele público que gosta de consumir conteúdo, para o público que gosta de jogar e também para o público que trabalha com audiovisual, já que temos um painel que atinge 100% da escala sRGB. E esse ponto é extremamente importante, viu? Principalmente se você trabalha com audiovisual, porque nessa faixa de preço é muito, mas muito difícil você encontrar um painel que é 100% sRGB. Então, no quesito tela, esse notebook está aprovadíssimo porque o Lenovo Lock Essential tem simplesmente uma das melhores telas nessa faixa de preço. E agora, bora para hardware e desempenho. Essa versão do Lenovo Lock Essential vem equipado com o processador i5 12450HX, que é um processador que tem 8 núcleos e 12 threads, e desses 8
núcleos, 4 são de desempenho e 4 são de eficiência. Ele também vem equipado com a placa de vídeo RTX 3050 de 6 GB de VRAM, que tem um TGP máximo de 65 watts. Ele também já vem equipado com memória RAM DDR5 rodando a 4800 MHz, mas lembrando que o Lock Essential tem apenas um slot de memória RAM, beleza? Então, se você comprar a versão de 8 GB, você vai ter que remover o pente e colocar um pente de 16 GB. E na parte do armazenamento, você encontra versões tanto com 512 GB ou 1 TB. Mas é importante lembrar que esse notebook vem com SSD NVMe do tamanho 2242, que é aquele SSD NVMe pequenininho, né? Então, se você comprar um 2280, por exemplo, que é o SSD mais comum, né? Ele não vai caber aqui. Mas aguenta aí que agora a gente vai desmontar essa máquina e eu te mostro tudo por dentro, beleza? E para descobrir a real potência dessa máquina, a gente rodou vários testes de benchmark. E o primeiro foi no Performance Test. Aqui a gente conseguiu uma média de 19 mil pontos no teste da CPU e cerca de 11 mil pontos no teste da placa de vídeo dedicada, que no caso é a RTX 3050. E aqui é importante a gente comparar direto com o seu concorrente, né? Que no caso é o Acer Nitro V15, também com a RTX 3050. Quando a gente fez o vídeo no Nitro V15, a gente também rodou os mesmos testes e aqui ele conseguiu uma média de mais ou menos 20.900 pontos no processador. Lembrando que o Nitro V15 tem um processador de 13ª geração, enquanto que o Lock tem um processador de 12ª geração. E no teste da placa de vídeo, o Nitro conseguiu atingir ali mais ou menos 9.400 pontos. Ou seja, na parte do processador, o Nitro acaba entregando um desempenho a mais, e na parte da placa de vídeo dedicada, o Lock consegue entregar um pouco a mais de desempenho. Inclusive, a gente também rodou um teste no Geekbench 6. Aqui o Lock conseguiu atingir em single core 2.252 pontos e em multicore cerca de 8.400 pontos. E já no teste da placa de vídeo dedicada, ele conseguiu atingir 59.200 pontos. E se a gente comparar com o teste que a gente também fez no Nitro V15, ele conseguiu atingir apenas 58 mil pontos. Então já dá para perceber que o Lock Essential tem um pouco a mais de potência gráfica, mesmo tendo a mesma placa de vídeo. E a gente também aproveitou para rodar alguns jogos dessa máquina e eu vou falar para vocês que o resultado foi bem bacana. O primeiro jogo que a gente testou foi o Cyberpunk 2077 na resolução Full HD e com preset no alto. Aqui nós conseguimos uma média de 50 FPS, entregando uma boa jogabilidade, e o interessante é que o processador ficou ali na faixa dos 65 graus e a placa de vídeo na faixa dos 75 a 77, o que é muito bacana para um notebook como esse. Já no CS2, com preset no alto e na resolução Full HD, nós conseguimos uma média de 90 FPS, mas lembrando que CS2 é um jogo que é interessante você jogar ali acima dos 120 ou 144 FPS, já que essa tela suporta 144 Hz. Então, se você comprar essa máquina e quer jogar ali acima dos 144 FPS, talvez seja melhor você abaixar o preset ali para médio, né? Aí você vai conseguir esse desempenho. E o interessante é que as temperaturas também ficaram bem tranquilas, ali na faixa dos 70 graus, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo. E para completar, a gente rodou Fortnite com preset no épico, resolução Full HD, DirectX 11 e conseguimos uma média de 70 a 80 FPS. E aqui, se você reparar bem, dá para ver que o processador chega ali na faixa dos 85 a 90 graus, já que esse é um jogo que tem muitas pessoas e, consequentemente, acaba exigindo um pouco a mais do processador. A placa de vídeo se manteve ali na faixa dos 70 graus e, no geral, a jogabilidade ficou muito bacana. Mas como esse também é um jogo que exige bastante movimentação e, consequentemente, quanto mais FPS melhor, talvez seja melhor você jogar ali com preset no alto ou médio, porque aí sim você vai conseguir acima dos 150 FPS. Já na parte térmica, o Lock Essential também entregou bons resultados. Aqui na parte central do teclado ele ficou na faixa dos 42 graus e na saída de ar na faixa dos 53 graus. Lembrando que essa máquina joga o ar direto na tela. Então assim, isso não é o melhor dos mundos, né? Mas eu acredito que 53 graus não é uma temperatura tão alta a ponto de danificar a tela. E agora bora desmontar o Lock Essential para ver como ele é por dentro. Assim como o Lenovo IdeaPad Slim 3, você também vai precisar de uma chave Torx para poder remover os 9 parafusos que ficam aqui na parte de baixo. Depois de remover todos esses parafusos, basta ir soltando todas as travinhas da tampa inferior com auxílio de uma ferramenta de plástico e pronto. Agora é só remover a tampa e essa aqui é a parte interna do Lenovo Lock Essential. A primeira coisa que dá para perceber é que ele tem apenas um slot de memória RAM e ele não tem memória RAM soldada na placa-mãe. Isso quer dizer que se você quiser fazer o upgrade, você vai ter que remover esse pente que vem nele e colocar um maior. Aqui nós temos um SSD NVMe do tamanho 2242, que é do tamanho pequeno, né? E do outro lado temos mais um slot para
você fazer o upgrade de SSD NVMe também do tamanho 2242. Aqui nós temos um sistema de dissipação térmico um pouco mais simples quando comparado com seus concorrentes, já que ele tem apenas um cooler e 2 heat pipes. E para finalizar, temos essa bateria de 57 Wh. E falando em bateria, nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo por várias horas com brilho da tela em 50%, o Lock Essential entregou um resultado bem mediano, né? Sendo bem parecido com seus concorrentes, entregando uma taxa de descarregamento de mais ou menos 33% por hora, o que daria mais ou menos umas 3 horas de autonomia nessas condições. Mas caso você faça parte daquele público que não utilize tanto o notebook para consumir conteúdo e utiliza mais para planilhas ou para trabalhos mais específicos, você pode conseguir mais de 4 horas. E se você faz parte do público que utiliza o notebook com bastante intensidade, aí você vai custar conseguir 2 horas de autonomia. Já na parte do carregamento, ele demora mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia para encher a bateria, né? Se tiver ali de 5 a 10% até os 100% de carga com a tampa fechada, né? Sem você estar utilizando ele. Só que aqui tem um ponto bem importante. A gente mostrou para vocês, né, lá no começo do vídeo, que ele vem com um carregador de 135 watts, e quando a gente fez alguns jogos, a gente percebeu que talvez esse carregador não seja o suficiente, porque em alguns momentos, talvez a placa de vídeo ou o processador, ele pode entrar em boost, e aí acaba descarregando a bateria enquanto ele está na tomada. Então, talvez, se a Lenovo colocasse um carregador um pouquinho mais forte, isso não acontecesse, né? Só que o descarregamento foi na faixa de 3%, quando a gente rodou o Cyberpunk 2077 e também o Fortnite, se eu não me engano. Mas nada que afete o uso. É apenas uma curiosidade, né, sobre essa máquina. E agora, bora testar a webcam dessa máquina. Aqui nós temos uma webcam com a resolução 720 a 30 fps e eu já vou colocar para gravar. Começou a gravar, dá para ver que a imagem é meio estourada, né? E assim, é uma câmera bem simples. Eu acho que para um notebook na faixa dos R$4.000 poderia ser uma câmera Full HD com uma qualidade um pouquinho melhor. Mas nada que fuja muito dos seus concorrentes, né? É uma câmera que vai dar para você gravar um conteúdo, na verdade, né? Vai dar para você fazer uma videochamada do trabalho e tal, mas nada muito diferente dos concorrentes e nem com mais qualidade. Então, no geral, é uma câmera mais ou menos, e esse aí é o áudio que você está escutando, né? A gente está colocando o áudio sem tratamento, da forma com que a pessoa que você está conversando vai escutar mesmo. Então já aproveita e deixa nos comentários se é ou não um bom áudio e se você gostou da imagem dessa webcam. E agora que a gente já conheceu basicamente tudo sobre o Lenovo Lock Essential, bora para os pontos positivos e negativos dessa máquina. O primeiro ponto positivo do Lenovo Lock Essential é justamente o seu desempenho, mais especificamente o desempenho gráfico, já que, como a gente viu nos testes, ele consegue entregar um pouco a mais de desempenho quando comparado com seu concorrente principal, que é o Acer Nitro V15. Assim, não é uma diferença de desempenho muito grande, mas existe. Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é justamente a sua tela, e para mim é o principal ponto positivo, viu? Porque aqui a gente tem um painel 100% sRGB, ele vai ser simplesmente perfeito para quem trabalha com audiovisual e possivelmente vai ser uma das únicas opções nessa faixa de preço. Então, com certeza esse aqui é o principal ponto positivo dessa máquina. E o último ponto positivo é a sua portabilidade, já que a gente está falando de um notebook que tem apenas 1,8 kg, é bem discreto e bem portátil. Então, mesmo sendo bem poderoso, né, na classe dos notebooks gamer, ele é um notebook que você consegue tranquilamente carregar para lá e para cá. E já aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou dessa máquina. E o primeiro ponto negativo é justamente a sua construção, já que aqui a gente tem uma construção que é bem mediana, né? Principalmente quando a gente compara ali com o Acer Nitro V15 ou com o Asus TUF A15, tem uma construção um pouco mais robusta, com acabamento um pouquinho melhor, né? Então, nesse caso, eu acho que a Lenovo poderia ter melhorado um pouquinho. Já o segundo ponto negativo, que também é o mais importante, é a sua memória RAM, por ter só um slot, né? Isso aqui, eu não sei por que a Lenovo fez isso, né? É um ponto bem crítico, já que se a gente tivesse 8 GB soldados e um slot para você fazer upgrade, seria tranquilo. Você compraria a versão de 8 GB e depois colocaria mais 8 GB e ficaria com um total de 16 GB de RAM. Mas nesse caso não. Se você comprar a versão com 8 GB, você vai ter que remover esse pente e colocar um pente de 16 GB. Então, esse ponto aí
aí é um ponto de bastante atenção e você tem que ver se realmente vale a pena para você. E para completar os pontos negativos, esse notebook mereceria muito ter uma porta USB tipo C compatível com carregamento e vídeo, já que basicamente todos os seus concorrentes têm isso. Então, esses foram os pontos positivos e negativos do Lenovo Lock Essential. Mas e aí, Guilherme, para quem que você indica esse notebook? Você acha que é melhor pegar ele ou pegar o Acer Nitro V15? E cara, eu vou falar para você que a gente indica esse notebook principalmente para o público do audiovisual ou para o público que vai trabalhar com essa máquina, já que aqui você vai ter uma ótima tela, vai ter um bom desempenho e no geral vai ter um bom conjunto. Mas se você faz parte do público que quer uma máquina exclusivamente para jogos, talvez o Acer Nitro V15 seja uma melhor opção para você, já que lá a gente vai ter 2 slots de memória RAM, tem também 2 coolers e uma porta USB tipo C compatível com carregamento e vídeo. Inclusive, em breve a gente vai fazer um vídeo comparativo entre o Lock Essential e o Acer Nitro V15. Eu acho que vocês vão curtir demais. Então é isso. Esse foi o vídeo de análise completa do Lenovo Lock Essential. Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa máquina, se você acha que vale a pena comprar ele ou se vale a pena comprar o Acer Nitro V15. E também, se você já comprou ele, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!